Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 18 de fevereiro. Estamos ao vivo, não, estamos gravados dessa vez. Eu já ia me desculpar pela mudança de horário e isso também justifica o fato de hoje o programa estar sendo gravado. Mas vai ao ar hoje mesmo, você vai ver ele assim, ó, quente, fresquinho. Vamos bater um papo, sendo convidados de peso. Vamos bater um papo sobre as estratégias da RBR, que estão cada vez mais amplas, né? E não só no Brasil, também nos Estados Unidos. E aí a gente recebe os dois sócios fundadores. Daqui a pouco eu e você conversamos com o Ricardo Almendra e com o Guilherme Bueno Neto, os dois sócios fundadores da RBR, que hoje já tem vários outros sócios e várias outras estratégias. E aí a gente tem que aproveitar para aprender, né? Não dá para desperdiçar tanta experiência e tanto conhecimento. Quando a gente começa a olhar para fora, conversamos sobre isso em, sei lá, umas 2 semanas atrás, putz, dá vontade de falar, não, eu vou mandar todo o meu dinheiro lá para fora então, porque não dá nem para comparar o mercado americano com o brasileiro. Opa, mas e as oportunidades que tem aqui? Certamente existem, né? Não é à toa que a gente já tem um mercado de fundo imobiliário relevante. Agora, qual que é o peso disso aí? Quais as diferenças desses mercados? Vão aprender e isso você leva para os seus investimentos, pensando aí em quanto dedicar também lá para fora. E tem muito do que falar aqui de dentro, segmentos diferentes, estratégias novas que podem surgir e também essa discussão toda ainda da CVM. O efeito está suspenso, mas a decisão ainda não aconteceu. Então é isso que te espera dessa conversa que a gente vai ter aqui com os sócios da RBR. Gente, brigadão, Guilherme, Ricardo, muito bom recebê-los aqui e mais uma vez, né? Eu conheci a RBR acho que meio que no começo e acompanhei bem a evolução, impressionante. Não é só uma onda de mercado, é uma onda de mercado com estratégia e com resultado, senão o crescimento não vem, né? E desde do começo, a estratégia foi diversificada, né? O RBR Property sempre teve a ideia de ser um fundo multi. Sim. É isso também no mercado imobiliário, você tem que pensar em diversificar, mesmo dentro da classe fundo imobiliário. O fundo imobiliário, se ele for diversificado em segmentos, tende a ser mais A relevante. gente acredita muito nisso, Arthur. Assim, obrigado por estar aqui. Imagina. É um prazerzão estar aqui. Muito legal estar aqui com você de novo. A gente, desde o dia que a gente montou a empresa, a gente pensava em ter uma empresa que tivesse uma atuação diversa em várias classes de ativo. E a ideia por trás disso era simples, assim, falar, pô, o Brasil é cheio de risco. Se eu não puder fazer várias coisas diferentes, eu vou ficar, em alguns momentos, muito travado. Tem época que é melhor você comprar um terreno e desenvolver um prédio, e tem época que é melhor você comprar um prédio pronto. Às vezes é melhor comprar um prédio pronto fora da bolsa, às vezes é melhor você comprar um prédio pronto na bolsa. Sim. E por que não, num país de juro alto, cheio de riscos, eu fazer renda fixa imobiliária? Pô, tem hora que você não quer comprar tijolo, não é para você fazer nada, fica na renda fixa e joga o spread lá para cima. Quanto mais crise, normalmente mais oportuno é para um gestor de crédito imobiliário originar coisas boas com garantia e spread. E aí as estratégias foram surgindo. Hoje tem essas várias estratégias, tem 6,5 bi de reais sob gestão, mais ou menos 85% no Brasil, 15% nos Estados Unidos. E é isso. Então, acho que é por aí. Tem que diversificar, né? Guilherme, o seu DNA é mais do desenvolvimento, né? Sim, Arthur. Minha escola foi comprando terreno, aprovando projeto, construindo obra, entregando prédio, assim, naquele ciclo longo de tijolo mesmo, tradicional de 5, 6 anos por prédio, né? Então acho que é legal que você consegue ver no mercado que nem o Brasil, que nem o Ricardo falou, que é muito desafiador. Em 5 anos, às vezes você dá uma volta de 180 graus, né? E acho que é legal, complementando a história do Ricardo, de que quando você faz várias classes de ativo, você consegue ver que cada classe de ativo às vezes está num momento diferente do ciclo, né? Se você olhar o mercado de São Paulo hoje, o mercado residencial está num estágio do ciclo, eu acho que um pouco vai para o final do ciclo. O corporativo vinha num momento bom, sofreu um choque da pandemia, de mudança de hábitos, e de logístico a gente vive um boom aí, também pela pandemia. Então você começa a ficar mais inteligente e te ajuda na tomada de decisão do que fazer naquele determinado momento. Acho que isso é uma coisa que a gente
Venho aprendendo bastante. E quando você vai para os Estados Unidos, acho que complica um pouco mais essa análise, mas a gente fica mais inteligente ainda e nos permite tomar decisões melhores. Quanto mais você consegue misturar, eu lembrei o que eu ia falar, que eu tinha esquecido, quanto mais você consegue misturar isso no mandato, mais você consegue proteger também o investidor. Então, a cabeça, quando você mistura algumas coisas dentro do mesmo fundo, não é só quero ganhar mais. Às vezes não é hora nem de pensar em ganhar mais, às vezes é hora de você pensar em proteção. Então, o nosso FOF, ele talvez tenha sido o primeiro FOF que, além de comprar cotas, a gente pôde comprar CRI direto. Porque a gente já viveu momentos, como o final de 2019, começo de 2020, onde todo o mercado de fundo imobiliário negociava com ágio para o valor patrimonial. E você fala, puta, não quero ser obrigado a pagar caro. Não quero ser obrigado a pagar caro. Eu quero pagar R$100 no máximo, porque eu quero comprar a nota de R$100 pagando R$100 no máximo. Ideal que pagar um pouco menos. Então, os mandatos são com essa cabeça, sem também criar coisas muito mirabolantes. Então, por exemplo, os nossos fundos de CRI, a gente tem a liberdade de comprar CRI, que é o core. Eu também compro cotas de fundos de CRI, mas a gente não compra cotas de fundos de tijolo nos fundos de CRI. Porque não é para isso que aquele asset allocation está sendo feito. Então, você deixou o investidor decidir quanto que ele quer colocar em cada estratégia. Perfeito. Aí, em tijolo, a gente gosta de uma ideia de poder comprar tanto escritórios como galpões, por isso que a gente mistura isso no Properties, mas tem seus limites também para não ficar algo pouco claro para o investidor. Guilherme, você falou que nos Estados Unidos o negócio fica mais complicado. A economia é mais estável, a taxa de juros é baixa, e às vezes ela fica muito mais baixa, depois ela volta a ser baixa. Tem uma variação menor, assim, do ponto de vista macro, acredito eu. O que é mais complicado nos Estados Unidos? O mercado é muito mais complexo porque ele é muito mais maduro, né? Então, sei lá, a gente vê categorias de CRI, de CRI que são os REITs nos Estados Unidos, de FIIs nos Estados Unidos são os REITs. Tem umas 10 categorias diferentes. Então tem FIIs de data center, de lodging, que é hotel. Tem uma categoria que chama timber, né? Sim. Que investe em coisas ligadas a reflorestamento, agricultura. Daí você tem, dentro de hotéis, você tem hotéis que são mais lazer, hotéis que são mais urbanos. Prédios corporativos, tem mais corporativos de subúrbio, mais de cidade. Tem o que eles chamam de life science, que são prédios voltados para a educação e saúde, e por aí vai. Residencial, então, você tem o apartamento típico, você tem casas pré-moldadas. Então, são mercados bem diferentes. Tem até de RV, que são trailers, aqueles grandes loteamentos que o pessoal usa para parar trailer no final de semana. Tem um REIT que tem uma posição de marinas. Então... Torre de celular? Torre de celular. Então você começa a ver categorias. Até agora a gente está com esse mandato faz uns 2 anos. A gente volta e meia se depara com um REIT de um bicho diferente, entendeu? E acho que é legal. E tem um histórico de 20, 30 anos desses REITs sendo tradeados no mercado público. Então você consegue começar a puxar o que acontece no momento alto de juros, no momento alto de inflação. E você vai puxando e vai ficando mais inteligente. Acho que essa complexidade se dá para esse mercado maior e mais diverso. Eu lembro quando começou uma estratégia que é só para poucos investidores, tá? Uma estratégia lá nos Estados Unidos de comprar aqueles prédios inteiros, né? os multifamilies e tal. Aí conversando com vocês, falou, cara, é Nova York, o mundo inteiro vai para lá, a diversificação é gigante. Se a Ásia vai mal, a América Latina está indo bem, então o inquilino asiático sai, mas o brasileiro entra, o mexicano entra e tal. É o mercado que tem que estar. Aí veio a pandemia. E o negócio foi assim igual no mundo inteiro, inclusive no mercado de Nova York, né? Mas ainda assim, quando vem um evento desse sistêmico, vai tudo para baixo ao mesmo tempo, né? Vira correlação mais um, qualquer coisa você possa imaginar, mas a saída não. E eu imagino que a volta de Nova York deve estar sendo num ritmo muito diferente, provavelmente mais forte, do que está sendo a volta aqui no Brasil. Muito mais forte. E mesmo o buraco é menos fundo. Bem menos fundo. Exemplo prático. A vacância no mercado de multifamily de Nova York ficou próximo de 10%. 10%.
Pô, a gente vê Não- um monte de notícias das pessoas saindo da ilha, indo morar em outro lugar, tal, mais notícia do que realidade. Saiu de 2 Para e 10. foi para 10. É Quer dizer, gigante. para eles os contratos normalmente são de 1 ano. Uhum. O que os proprietários fizeram? A gente fez isso. O cara falava, meu, não vai embora, fica aí, em 1 ano eu te dou 2 meses de aluguel de graça. Uhum. Quer dizer, o aluguel não cai, mas eu dou 2 meses de concessão. Eu estou dando 20% de desconto, né? 25% de desconto. Então, é isso que aconteceu lá. Mas, sei lá, pensa nos melhores momentos de apartamento residencial para renda no Brasil. Então, no melhor dos mundos, a vacância deve ter sido 10, né? Nunca foi 2. Então, o buraco é menos fundo. E lá, assim, a grande diferença, o final disso tudo, por que é tão diferente? Né? Porque é um país que cresce. Sim. E mesmo lá sendo o centro do mundo, o mundo inteiro lá em termos de investidores, às vezes as pessoas nos perguntam, pô, mas você consegue fazer bons negócios lá? Consegue. Porque tem muita coisa para fazer. Tem muito nicho de atuação. Tem 13 segmentos de REITs. Tem profundidade em vários mercados. Ontem saiu no Estadão uma matéria legal da Good Storage, de self-storage no Brasil, dirigida pelo Thiago, que é um amigo que eu conheci lá na Red Grifo, lá atrás. Falando que, putz, agora o mercado foi, que self-storage está indo para o Brasil, está indo com a carinha diferente, porque 50% da demanda vem de empresas e não de pessoas físicas. Lá fora não é assim. Mas, cara, self-storage lá é gigantesco. Gigantesco. Né? Já há muitos anos. Então, é essa profundidade que é a oportunidade. Então, lá fora aconteceu, piorou, voltou muito rápido, vacância já voltou para os 2%, aluguel está subindo já acima de 2019, algumas coisas já 10% acima em Nova York. Se você olhar outras regiões dos Estados Unidos, ainda mais aquecido, Texas, Flórida, todo o Sun Belt, né? Aquele cinturão que tem temperaturas mais amenas e tem um crescimento grande ainda maior lá. Mas Nova York é Nova York, vai continuar sendo Nova York. Capital do mundo, né? E a boa parte das notícias também que a gente vê de Nova York ruins, são notícias que dão uma interpretação errada para o investidor. Preço de apartamento caiu em Nova York. Isso mesmo antes da pandemia. É verdade. Altíssimo padrão em Nova York. Apartamento à venda de altíssimo padrão. 3, 4, 5, 10, 50 milhões de dólares. Por quê? Regra simples de oferta e demanda. De 2008, 2009 em diante, teve um incentivo enorme à construção, o juro lá embaixo, subiram um monte de torres de altíssimo padrão. Ciclo do mercado. Ciclo do mercado sobrou. Caiu, chegou a cair 20%, 30%. E eles também tiveram aquela restrição aos vistos, que você comprava imóveis às vezes de mais de X milhões de dólares, você conseguia um visto americano. Isso caiu em algum momento e também atrapalhou o mercado. Eles obrigaram o beneficiário final de uma empresa offshore a abrir quem é o beneficiário para toda aquisição de imóvel. Então, muitos investidores de, sei lá, russos, chineses, saíram do mercado quando precisou abrir quem era. Eles não queriam aparecer. Não queriam aparecer. Então, assim, mercado imobiliário é muito isso, né? Cada mercado tem o seu ciclo, tem a sua especificidade. Você nunca vai ser um cara que sabe falar de real estate, de tudo, no mundo inteiro. A gente não sabe falar de tudo, nem de São Paulo, que é onde a gente está, quanto mais do mundo inteiro, né? Tudo é muito micro. É uma inteligência muito micro. Assim. Então, e aí mercados também estudados, maduros, em que você tem um histórico bastante do que deve esperar de resultado e não deve esperar um resultado muito grande, evidentemente. Mas aí você olha para o Brasil, se você começou a construir um imóvel há 2 anos atrás, o juro era 2, agora já é 10,75. Mas essa é a natureza do Brasil, né? E quem trabalha com isso tem que saber lidar. Mas como que é essa diferença e como pesar isso? Assim, o ideal seria, cansei do Brasil, vou colocar meu dinheiro todo lá fora, ou não? O que tem de oportunidade aqui e quanto que vale a pena manter aqui e quanto que vale a pena mandar para lá? Acho que essa pergunta de portfólio, né? É uma pergunta que a gente se faz até, né? Pô, o que a gente faz e tal? A verdade é a seguinte, a gente
no Brasil, se você tem acesso a oportunidades de investimento que dão um risco maior também, óbvio, mas tem um potencial de retorno maior no médio e longo prazo e tem um mercado que a gente consegue ir num nível de profundidade e ter uma capilaridade muito maior que a gente tem lá fora, né? Então, a gente é daqui, as raízes nossas estão aqui, eu acho que a gente tem um diferencial competitivo bem relevante aqui no Brasil. Agora, dito isso, você tem nichos interessantes no mercado americano que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, e esse multifamily em pequena escala em Nova York é um nicho que a gente conseguiu retornos compatíveis com os retornos que a gente consegue no Brasil. Então, é um mercado que a gente está cavocando aos poucos e descobrindo onde são os mercados que a gente consegue realmente competir num tamanho menor, né? Porque o capital institucional lá fora tem cheques de bilhões de dólares. Esse é um capital a gente compete quase com family offices locais, assim, mas você tem os nichos. Mas a gente está tendo retorno de 15% ao ano em dólar. Caramba. Em multifamily, comprando predinho, 3, 4 andares, aqueles de tijolinho, aquela escadinha aparente em Nova York, lotado na cidade inteira. O Blackstone, o Samzel não olha esse ativo, é muito pequenininho. Ele olha um portfólio de centenas de milhões de dólares. E aí tem um monte de incorporador, pequenininho, normalmente é um executivo, que foi de uma incorporadora, foi um diretor de incorporadora e falou, cara, eu quero montar o meu negócio e eu vou aonde o meu bolso cabe, o meu family and friends cabe. E aí a gente entrou nesse mercado sendo o investidor institucional desse cara. Você não precisa mais correr atrás de 10, 15 investidores. Eu faço o negócio inteiro. Eu fico com 90%, você põe 10% e a gente está tendo 15% ao ano em dólar. A nossa carteira de REITs hoje, a taxa interna de retorno esperada, quando a gente faz o valuation dos REITs, é 13% ao ano em dólar. Sem converter? Sem o efeito câmbio? Sem. Se você redear, você vai para mais de 20% hoje pelo carry diferencial de juros. Então você está falando, olha, eu tenho hoje a possibilidade de investir, a gente tem fundos aqui no Brasil que jogam dinheiro para fora ou usam BDRs de REITs. Então a gente tem um retorno esperado de 13 em dólar ou 21 em reais. Então você fala, pô, como é que faz sentido eu não fazer Brasil? Acho que não. Eu acho que a gente está aqui, tem muita familiaridade, tem bons negócios. Agora, definitivamente não faz sentido você não ter Estados Unidos. Exato. Tem que combinar. E aí eu acho que a resposta, não existe uma ciência exata de falar quanto que é para cada lado, né? Eu acho que alguma diversificação é importante. O brasileiro é um dos países que tem o maior viés de deixar o seu patrimônio tudo no seu local, na sua cidade, né? Ontem eu estava em Minas, batendo um papo lá, numa palestra com alguns investidores nossos. Você conversa com eles, cara, 90% do patrimônio imobiliário deles é no Brasil e é em Minas. E na cidade dele. No máximo um loteamento ali perto, tá? Um galpão, mas tudo em Minas. Essa é a característica do brasileiro. O alemão é meio-meio. Tem metade na Alemanha e metade fora. O americano, que tem um home bias grande também, 75% nos Estados Unidos, 25% fora. E acho que no Brasil também até recentemente a gente tinha muito pouco produto, né, para ter acesso lá fora. Produto, a própria legislação, né, que não... Hoje em daí os produtos eram muito caros, o ticket mínimo é 100 mil dólares para um fundo, e daí você ainda paga o FII em cima do outro FII, você vai ver então é um mercado ainda pouco acessível para o investidor normal, assim. Esse nosso fundo de REIT foi o primeiro do mercado, agora tem mais alguns. Então acho que com o passar dos anos vai ter mais oportunidades de o cara menor investir com taxas decentes, com o investidor sabe do assunto. Então acho que esse movimento ajuda muito também, porque não tinha muita possibilidade. Não tinha, praticamente não. E hoje falando de isso. retorno no Brasil, né? Hoje os bons fundos de CRI para a gente estão dando um retorno esperado, olhando para frente, né? De 13% ao ano. A gente não investe naqueles fundos muito high yield e tal. 13%. A Selic mais um pouco. Isso líquido de imposto, né? Só do dividendo e tal. Então, o grossapar em percentual do CDI é relevante, é melhor, né? Os bons fundos de tijolo hoje estão na casa dos seus 20, alguns 25. Então você fala, pô, eu vou para um fundo de tijolo, vou correr um pouquinho mais de risco que os fundos de papel, mas eu estou mirando 20, 25 ao ano, num horizonte de 3 anos. Quer dizer, pô, não é 15 lá fora, 13, 15 é o mercado ilíquido, né, que a gente faz, é comprar o predinho, reformar, demora 3, 4 anos. 13 é o mercado líquido.
com muita volatilidade. Se você trouxer para cá, a gente incorpora mirando 25 e não 15, e a gente investe na bolsa via fundos imobiliários, buscando alguma coisa aí entre 15 e 20. Quer dizer, então tem sempre um prêmio, né? Esses 15 e 20 que você está falando num fundo de tijolo aqui é pensando em TIR, né? Pensando em ganho de capital mais a distribuição dividendo mais ganho de capital, rendimento mais ganho de capital. Vamos falar dessa confusão toda envolvendo a CVM e a decisão do MXRF e aproveitar para comparar também com o mercado de REITs. Tem resposta lá? Se a CVM for ver como que os REITs contabilizam para distribuir, daria para adaptar isso para cá e resolver essa dúvida toda que pairou no mercado? Olha, dá para se inspirar no sentido de que lá é uma regra clara, com segurança jurídica, e é assim desde que começou. Então não tem dúvida. Você distribui 90% do seu... Eu vou te dizer o seguinte, eu estudei bastante quando estava fazendo minha dissertação de mestrado, e teve bastante dúvida, sim, sobre como apurar o FFO. Aí a NA REIT soltou um paper falando, olha, a gente recomenda que calcule assim. Né? Hoje é bastante pacificado, mas eu olho para o mercado lá, comparo com o nosso, eles não nasceram com trilhões de dólares, eles não nasceram com investidor institucional. Eu acho que a gente tem trilhado um caminho bem parecido, guardado as devidas proporções. E essa discussão que está acontecendo agora já aconteceu lá. Pelo menos assim, a gente tem que partir do caixa, do FFO. Mas como que eu faço o cálculo do FFO? Já houve essa discussão lá, no início da indústria. Aí você cria uma base, uma segurança jurídica e a indústria cresce. Isso. Né? Você não muda a regra. No Brasil a gente brinca que até o passado é incerto. Né? Então eu acho que o final dessa discussão do Maxi Renda vai ser positiva. Porque finalmente a gente vai ter uma padronização. É muito louco. Nós temos, sei lá, os 3 maiores administradores de fundos imobiliários no Brasil. Cada um faz de um jeito. 2 são muito parecidos entre si, que basicamente olha para o lucro regime caixa, e um deles olha para o lucro regime competência. Ah, é o lucro regime competência puro? Não. É o lucro competência menos a marcação a mercado, que eu acho até prudente, no sentido que são ativos tão ilíquidos, que se você vai considerar para distribuir ou não rendimentos num CRI que não negocia, ou num imóvel que tem uma valorização ou desvalorização muito grande, você pode trazer uma volatilidade para essa indústria que espera os rendimentos mensais muito grande. Mas vai padronizar. E vai padronizar. E não tem como fugir de uma lei federal que fala que o lucro tem que ser apurado pelo regime de caixa e distribuído 95% todo semestre. Sim. Não tem como você fugir desse conceito. Então, se você tem isso como norte, eu acho que a CVM tem que reconsiderar o que ela escreveu, e a indústria está se organizando para construtivamente padronizar, unindo os melhores dos mundos, né? Unindo os interesses do que é o jeito certo de se fazer. Né? Não é... Essa é a grande diferença. Né? Até o momento que o mercado ficou sabendo da decisão, era uma discussão CVM e BTG. Agora, a CVM está aberta a discutir isso com o mercado, mesmo tendo um caso prático ainda para decidir, né? Porque ela entendeu o quanto isso pode gerar de impacto para todo mundo. Né? Mas dentro das gestoras é um assunto que já estava na pauta. Assim, a gente vem discutindo isso lá dentro. A gente tinha uma consulta formal. A gente tinha uma consulta formal pronta para mandar para a CVM. Porque a gente... Pronta. Porque às vezes você compara o rendimento de um fundo nosso com outro gestor, e você via que os rendimentos podiam estar melhor ou pior, mas estavam com coisas diferentes, entendeu? E falou, mas isso está errado. Então, é uma coisa que a gente já vinha questionando, só que era um assunto meio delicado, ninguém queria colocar o dedo na ferida. A CVM colocou, acho que a forma não foi a melhor, foi ruim, mas a discussão é boa, entendeu? Acho que a padronização vai ser positiva para a indústria e para os investidores, desde que não seja uma coisa, uma aberração, assim, a conclusão da final do negócio, né? Eu já tinha participado de palestra, evento, mesa redonda assim com gente da CVM, e eu saí da reunião, liguei para o nosso administrador, falei assim, cara, vocês precisam conversar com a CVM. Ele está falando uma coisa, vocês estão fazendo outra. Eu não estou aqui nem discutindo quem está certo ou quem está errado, mas isso precisa ser discutido.
E finalmente agora A discussão vai acontecer. é, Né? a discussão vai Por acontecer. vias E forçadas até, mas... eu acho que a gente, né, como indústria, vai apoiar. Uhum. Eu fiz um call semana passada com a CFA, o CFA Sim. Society, né? Eles vão soltar um documento, também olhando para o mercado de REITs, a gente fez Muito um pouco bom dessa isso. comparação e está tentando apoiar para a gente, enfim, ajudar nisso. Muito bom. Falando de papel high grade e high yield que vocês citaram, uma brincadeira que eu faço é que somos todos high yield. Enquanto o nosso capital está todo no Brasil, somos todos high yield, É né? verdade. E aí agora com a possibilidade de mandar, né, de fazer investimentos estrangeiros via BDR, via fundo de ações, multimercado e tal, é que todo mundo precisava fazer. Mas quando um americano ou um alemão faz investimento internacional, ele faz um investimento high yield. Ele fala, eu vou tirar um pouco do dinheiro aqui dentro de casa, vou colocar mais risco e mais retorno no meu portfólio. Quando um brasileiro faz isso, ele fala, vou colocar menos risco, mas menos retorno no meu portfólio. E é quase que tem uma força contra, né, você tomar uma decisão de investimento que rende menos do que algo que você tem aqui. Mas é importante fazer pensando no portfólio. E tem a compra do dólar, né? Da Tem, questão tem. cambial, que é sempre também um desafio, né? Intenso, né, com o nível de dólar que a gente está agora. Mas olhando para o nosso mercado de papel, duas perguntas que eu quero fazer. O juro sai de 2, vai para 10, 11, 12, sabe lá onde vai parar, mas vai parar. Para o mercado de CRI, surgem mais oportunidades? Quer dizer, o empreendedor ele passa a ter menos oportunidade de financiamento? Quando o juro está baixo, ele pode bater na porta do banco, de outro financiador e tal, e o CRI é uma das soluções. Com o juro alto, o CRI passa a ser uma das poucas soluções de crédito que ele tem. Faz sentido o que eu estou falando? Faz. Geralmente, né, nesse momento a gente está vendo isso, esse movimento de juros alto vem junto do momento de uma economia indo mal, né, que é o caso atual, com mais incerteza, tem um calendário eleitoral. Então, na prática, quem tem caixa, que são os grandes bancos brasileiros, eles acabam fechando um pouco a torneira. Então, você pega o mercado imobiliário hoje, vai residencial em São Paulo, vem numa época com muitos lançamentos, a inflação de custos muito forte, os preços de venda subiram e está vendendo menos apartamento. Uhum. E o futuro parece mais incerto. Então, naturalmente, tem menos crédito na praça. Então, esses incorporadores, para dizer um dos pessoal que toma CRI, começa a bater mercado, querendo melhorar o capital de juros, precisa de capital da empresa. Os bancos normalmente falam, putz, ó, agora, se você não vender 50% do seu prédio, eu não vou financiar, se você não fizer isso, eu não vou financiar. Começa a fazer um monte de exigências. Então, as operações acabam embutindo um prêmio de risco maior, mesmo num momento de juros mais alto. Então, você acaba tendo, na média, tá? Obviamente não é sempre assim. Você acaba tendo ter um duplo prêmio, né? Então, os juros estão mais altos, tem um prêmio de risco, vai no mínimo igual, às vezes até maior. Então, o momento fica bom para crédito, obviamente, o risco também aumenta, né? Isso que eu ia falar, o seu rodando, trabalho de analisar o risco de crédito é muito maior. Você né? tem uma dívida rodando a 15% ao ano, pô, o cara vai conseguir pagar? A garantia é suficiente? Sim. Em 3, 4 anos a dívida aumenta 50%, né? Então você tem que analisar bastante o devedor e a garantia, porque o seu risco de execução fica maior, né? Você pode diminuir um pouco o seu LTV, né? Você aumenta a sua razão de garantia. Empresto menos, né? Então, Quero mais garantia para mim. Na média, assim, um bom número é que a gente gosta de emprestar metade do que vale a garantia que a gente pega. E uma coisa muito importante no nosso jeito de olhar, Arthur, é que a gente tem um rating proprietário, e a gente coloca lá 3 variáveis. A variável corporativa, o balanço, quem são os donos, o componente imobiliário, qual é a garantia que eu tenho efetivamente e como eu vou formalizar juridicamente, é alienação fiduciária, é hipoteca, a gente só faz alienação fiduciária. E 3 são aspectos ESG, né, que a gente junta no modelo e isso dá um resultado. De longe, o imobiliário para a gente é o mais importante. O imobiliário, quer dizer, quanto que eu tenho de sobrecolateralização, como que eu formalizei essa garantia. Né? Quer dizer que o balanço eu desprezo? Não, não desprezo, a gente olha balanço, mas onde a gente se diferencia é em saber escolher a garantia. Aí a gente vai para onde a gente entende. Então a maior parte do que a gente faz está em São Paulo ou no Sudeste.
Dificilmente você vai ver a gente em locais que a gente não tem uma opinião sobre o mercado imobiliário ou em locais que a jurisdição é muito favorável ao devedor e não ao credor. Porque a gente já fez hoje umas 100 operações de crédito nos 5 anos que a gente faz crédito. Hoje a gente tem no portfólio 60, tá? Nunca tivemos um problema de ter que executar. Mas um dia vai acontecer, né? Ao longo da vida é improvável Lógico, que um vai dia não acontecer. aconteça, né? Então, o olhar é sempre um olhar fazer de tudo para que eu não chegue a ter que executar as garantias, né? E uma coisa que a gente faz também é tentar não dar carência dos juros, entendeu? Porque rodando a 15% ao ano, se o cara está pagando os juros todo mês, você mantém a relação da dívida versus a garantia. Se você começa a dar carência de juros, daqui a 3 anos, 4 anos, a dívida pode ficar maior do que a garantia que você está em dever, que ele está em colateral. Então acho que esse é um ponto importante. E nesse momento de juros maior, a gente fica olhando muito essa relação do patrimônio que eu tô guardado minha garantia versus o dinheiro que eu emprestei. Acho que esse é o A nosso gente é a grande única foco. asset, eu acho que a gente é a única, senão depois eu me corrija aí, que solta um relatório de risco De risco. semestral. Olha, eu ainda não sei dizer se é a única, mas foi a primeira. Foi a primeira. E a gente, é esse olhar que a gente procura contribuir para as pessoas entenderem que não são todos os fundos iguais, Sim. né? Alguns têm mais risco, outros têm menos risco. Então, pô, você financiar uma construção de um loteamento no interior do Brasil é muito diferente de você financiar uma construção de um apartamento residencial no Itaim, em São Paulo, né? O que você faz com uma obra se der pepino aqui em São Paulo? Você termina, você vai lá, assume, termina, e é um mercado líquido. Tem um lucro menor ou tem até um prejuízo, mas recupera Mas parte você do seu capital. recupera, você vai ter provavelmente mais gente interessada, você consegue até pensar eventualmente numa mudança de uso, né? Isso aqui era um prédio de um uso residencial, vou pensar num outro uso ou vice-versa. O que você vai fazer com o mercado quando ele é muito raso? Não tem o que fazer. Então é esse olhar que está por trás quando você vai falar, pô, esse fundo paga NTNB mais 200 pontos de spread, ou 300 pontos de spread, ou 400, ou 500, né? Então, são riscos. E crédito é um negócio que é binário. Parece que está tudo bem. Até que, de repente, não está mais. Então, você pode ter uma perda muito relevante de uma hora para outra. E como esse mercado de high yield cresceu demais, vocês já devem ter ouvido eu falar isso, eu não gosto desse nome. Para mim é um mercado de high risk, não é de high yield. O outro é high grade, né? Eu jogo a luz na garantia. E nesse aqui eu jogo a luz na rentabilidade. Não, vamos manter o mesmo patamar? É high risk, né? Cresceu demais, tem perfil para tudo, não tem nenhum problema alguém querer investir nisso e tal. Mas ainda mais com a oscilação de juros que tem no Brasil, é muito difícil o investidor conseguir identificar batendo o olho o que é high grade e o que é high risk. Se eu for usar como patamar a rentabilidade, pô, IPCA mais 8 há 2 anos atrás era high grade, era high yield, né? Um yield muito grande. Hoje não é mais, porque afinal de contas o juro subiu. Então só pela rentabilidade eu não consigo identificar. Pela atividade, você falou que vocês não gostam de high yield, mas você já investiu em multipropriedade, não é? Com algumas características que tornavam a multipropriedade aceitável no nosso nível de risco. Então era multipropriedade com muita garantia, muita sobrecolateralização, muito fluxo de recebíveis em regiões que a gente gostava, especialmente Gramado, que foi onde a gente fez, que é um polo turístico relevante. Sim. Uma propriedade nobre, Pronta. nobre, operando na melhor localização de Gramado, ali na boca do gol daquela ruazinha com os... Esqueci o nome que tem aqueles restaurantezinhos, tá? Aquela passarela ali. Vamos lá visitar, né? Fomos lá visitar. Puxamos a capivara da família, faz real estate, faz outras coisas além de real estate. Conversamos com fornecedores fora do mundo imobiliário dessa empresa. Então a gente fez como uma exceção. E o que a gente realmente não faz, por exemplo, é financiar um empreendimento multipropriedade antes dele
tá pronto, entendeu? Isso a gente não gosta de fazer. Tem como investidor diferenciar isso? A maioria dos fundos de CRI nem tem essa nomenclatura high grade e high yield. Né? Não, olha, para o investidor é difícil. Eu acho que... E tem muita informação, aí você pega um CRI lá, fala um CRI da Renner, que é um ótimo nome, tá? Às vezes você vai ver, o CRI, o risco não é Renner, né? Uhum. O CRI é de um cara que tem um pedaço que é alocado para Renner, mas a garantia não é o imóvel da Renner, é outro imóvel. Então, às vezes põe o nome de um CRI, o nome comercial, mas o risco que está por trás não é o risco daquela empresa. Isso é muito comum, entendeu? Então, para um investidor que não é muito profissional no assunto, eu acho que tem que começar escolhendo o gestor. E daí a fundo nos relatórios e vendo qual que é o nível de disclosure que você tem nos relatórios, perguntar dúvidas quando você tiver, e você formar a sua opinião. Então, acho que esse é o investidor comum, acho que esse é a melhor forma de fazer. E tem investidores bem mais profissionais que vão comprar CRI por CRI. Aí o cara tem que pegar o contrato da emissão do CRI, realmente ler e gastar algumas horas para tentar ir com profundidade e entender o risco real do negócio. Porque é uma operação customizada. Um é diferente do outro, não tem uma padronização. Que é um negócio legal nesse sentido, que não tem uma padronização. Cada fundo de CRI é um risco, né? Diferente de fundo de ação, que normalmente você tem uma sobreposição, muito comum, né? 2 bons gestores estarem investidos na mesma ação, ou em algumas ações em comum. No fundo de CRI, não. Os bons fundos de CRI, eles têm originação própria, eles estruturam dentro de casa e eles alocam de forma exclusiva ou quase que exclusiva, né? Então, eu acho que esse é um mercado interessante. Eu esqueci o que eu ia falar, já vou lembrar. Um fundo de CRI é um CRIzão, né? É um grande CRI. Então, um fundo da RBR é um CRI que tem 50 CRIs lá dentro, é um fundo de CRIs da RBR, né? É aquele gestor, fez uma cesta para vocês, você está tomando risco RBR, obviamente vai olhar o que tem dentro, mas você, acho que a melhor forma de escolher para o investidor, pessoa física mesmo, é encarar isso como, bom, comprar uma operação de crédito única, tem um cara profissional tocando para mim, entendeu? E o que eu ia comentar é, hoje em dia, para aquele investidor que tem o conhecimento, isso aqui é legal, a gente já falou sobre isso, ele consegue entender o que é cada fundo. Ele entra no relatório, e ele tem, muita informação muito grande. Então, para aquele que tem, mas é raro o investidor que tem esse conhecimento, né? Então, acho que ele tem que se amparar nos seus consultores, aquele que ele confia, e nos gestores que se apresentam hoje de várias formas, né? Várias lives e webcasts, trimestrais, podcasts. Sim. Eu estou fazendo um paralelo aqui, me parece que o mercado de CRI é mais ou menos com o que vocês falaram da estratégia lá nos Estados Unidos. O banco não fecha a torneira porque o mercado imobiliário é ruim, mas porque a operação não é tão grande. Ele tem N outros mercados para emprestar o dinheiro dele, certo? E ele não vai ter uma equipe tão especializada em real estate como tem as gestoras de fundos imobiliários. Então aí você consegue ocupar esse espaço sem necessariamente assumir não é assim, eu estou assumindo um risco que o banco não quer. Não é a financeira emprestando para o cara negativado que o banco não quer. Não é isso, né? É um nicho que não está valendo a pena para o banco atuar. E aí as gestoras conseguem atuar nesse segmento. E às vezes o banco até quer, só que ele não tem agilidade. Porque, especialmente para alguns deals que você precisa botar o dinheiro rápido na mão do empreendedor, o banco não consegue fazer isso em 30 dias ou em 45 dias. E os bancos têm a operação amarradinha. Eu só faço se for ABC. Se for CBA, ele não faz. Se tiver que inverter o contrato, ele não faz. Então a gente consegue customizar a operação, ser mais rápido e mais ágil. E tem uma outra coisa que é interessante, é o seguinte, a gente vê, tem vários caras, empresários que fazem CRI com a gente tem uma relação de confiança com eles. Sim. E eles acham até, pô, legal, tô emprestando dinheiro, você está emprestando dinheiro para mim, você é o sócio da empresa, daqui a 10 anos você vai estar aqui, acho melhor do que falar com o diretor do banco, que mês que vem troca, se eu precisar conversar lá vai ser mais difícil. Então, aí isso acaba tendo uma vantagem competitiva também. Olha de longo prazo que exemplo, acho que interessante. Pega um empreendedor que quer subir um prédio, mas ele não quer vender. Ele quer ter o prédio para renda. Esse é um dinheiro difícil com o banco. Porque o banco não quer emprestar por 10 anos. Sim. Então ele fala, constrói, quando estiver pronto, eu te dou um tempo, você me paga. Só que o investidor, o empreendedor não vai ter a monetização, ele não vai vender. Ele vai reter, vai ter renda. Então o que a gente faz? Eu te empresto para você construir. Sei lá, hoje eu vou emprestar a inflação mais 9. Ficou pronto? Inflação mais 8,5. Alugou? Inflação mais 8.
Diminuir o risco, diminuir o seu prêmio. Você vai fazendo uma adaptação da tua operação para o empreendedor, para que ele possa implementar aquela estratégia dele. Interessante. E a gente tem colocado até algumas certificações ambientais. Se a gente for no prédio Green Building, a gente faz um step down de taxa. Então você consegue fazer um negócio que ele já sai casado no longo prazo. Se ele for performando e melhorando a qualidade do ativo e da garantia, você vai deixando a operação mais barata para ele e fica mais segura para nós, né? Então faz sentido. Que é a lógica dos green bonds também, né? À medida exato. que você vai se comprometendo. E o contrário gera um pênalti também, né? Se o cara não tiver a certificação. Falando de logística, tá aí um mercado em que todo mundo teve que sair de São Paulo um pouquinho, né? Você tá falando, a gente gosta de ficar no Sudeste e tal, vai para logística, todo mundo teve que rodar um pouco o Brasil. Como que tem sido desbravar outros mercados num segmento de logística? A gente, logística, quer falar? Tanto A gente faz, não foi muito longe, assim. Logística, hoje a gente está concentrado em São Paulo e Minas, que é Extrema, que é muito perto de São Paulo, né? Que Extrema está, sei lá, 130 km de São Paulo, 100 e poucos quilômetros de São Paulo, mas já em Minas Gerais. Então a gente, lá é uma praça que a gente acredita muito, tem muita qualidade, ativos bons e tem uma demanda absurda por, principalmente, e-commerce. Porque é uma região que tem um benefício fiscal De ICMS. super bem estruturado, que é gigante para a indústria de e-commerce. E esse é um risco também, esse benefício acabar, de repente? Esse é um risco de muito longo prazo, assim, que é um negócio, por exemplo, a gente alugou um galpão lá para o Mercado Livre, lindo, 75 mil metros, talvez um dos melhores, assim, de Extrema, dos mais novos. Extrema está subindo muita coisa boa, né, virando um polo importante. O Mercado Livre tem um acordo com a Prefeitura de Extrema por 15 anos. Então, O não tem incentivo como... é para o inquilino que está instalado lá. Entendi. Se você trocar o inquilino, o próximo inquilino pode não conseguir, entendeu? Entendi. É isso. Então, e é muito grande o benefício. Não é como era a Alphaville, que tinha um ISS que valia Não. para todo mundo e de repente mudou para todo mundo. É Era para o uma negociação inquilino caso a caso. e tem a ver com o benefício que ele vai trazer para a cidade, empregos, empregando gente da região, construindo coisas adjacentes, né? Ou uma escola, ou um parque, coisas que vão melhorar, Então isso acaba incentivando também a vir grandes empresas como inquilinos, né? que é o que está acontecendo lá, especialmente pelo e-commerce. A gente, então, ainda não saiu pouco de São Paulo. A gente foi para Extrema, a gente tem Cajamar, a gente tem Hortolândia e Barueri. Então é um mercado Mas que... você tem razão, eu acho que é um desafio nosso, faz todo sentido, até porque fora de São Paulo é mais escasso ainda em termos de qualidade. Sim. Quer dizer, se aqui em São Paulo você já não tem muito galpão de qualidade, especialmente para essa indústria nova, que precisa de galpões com características específicas, se olhar um galpão de antigamente era modular, né? Aquele monte de módulozinho. Hoje em dia, um grande inquilino de e-commerce, ele quer um galpão que não é modular. Ele quer ter docas dos dois lados. Ele tem toda uma circulação de mercadoria pensada para que é muito intensa, né, do e-commerce, que os galpões têm que atender. A altura, né? Então, lá, fora de São Paulo, o estoque é muito menor de galpão disponível. Então, tem acho que vai ser muito natural que a gente faça investimentos logísticos fora de São Paulo ao longo dos anos. E acho que hoje no mercado quem vem fazendo isso melhor é a Log, Sim. que é uma empresa da MRV. Começou um bom tempo atrás, falando eu vou E vou muito desenvolver pulverizada, está outros conseguindo levar os inquilinos para as praças que ele atua. Eu acho que tem alguma sinergia com a escolha de terrenos de áreas da própria MRV, mas eles estão fazendo muito bem feito esse trabalho assim de abraçar o Brasil do ponto de vista de logística. Hoje em dia a gente cobre todas as ações listadas em bolsa também. Sim. Então a gente começou a ter opinião e é muito legal, porque a gente pode olhar e falar assim, pô, é melhor comprar Log ou XPLG ou HGLG? Então, né? o FOF da casa pode investir em ações? Ainda não, mas a gente tem já alguns mandatos exclusivos que a gente pode fazer isso. Para que a gente possa investir em ações através do FOF, a gente precisa chamar uma assembleia e pedir para os cotistas. O que a gente já fez dentro do FOF foi criar um veículo exclusivo nosso, chama Plus 11. Ele ainda só tem o Alfa como cotista. E dentro dele, a gente pode comprar algumas ações. Certo. E a gente hoje, as grandes ações que a gente está investindo são as ações de shopping.
tá? Especialmente Aliança Sonai, BR Malls e Multiplan. E a gente comprou log e comprou bastante CCP, Sim PropTech agora, né? E a gente via exatamente o que aconteceu, que é, tem um portfólio AAA aqui maravilhoso que alguém vai comprar. Eu tenho uma frase que eu gosto que é, nada resiste a um tijolo barato. E foi o que aconteceu. A Brookfield pagou R$ 36.000 o metro em quase todo o portfólio da antiga CCP. E a ação que valia 2 bi na bolsa, vendeu só o portfólio AAA por 2 bi. E a ação subiu muito. A gente pegou isso em cheio e agora a gente tem especialmente as posições de shopping que a gente acha que estão muito, muito, muito baratas. E as companhias listadas na bolsa mais baratas até do que os fundos de shopping? Muito mais. Sim. Você compra hoje a Aliança Sonai num cap rate quase 12. 12, cara. Enquanto um XPMOL deve estar quanto? 9. Deve estar 8, 9. E a qualidade do portfólio, isso que eu ia falar, é melhor. Né? Você tem ali aquilo que ele está resistindo a vender, né? A última coisa que ele quer vender, né? Exatamente. Tem até investidor que fala isso, no fundo imobiliário você só vai pegar o refúgio. Não tem nada a ver. Você tem 2 carros e você precisa vender um. Você vai vender qual? O melhor, o que você mais gosta? Só um basta vender, você não precisa vender os 2. Você vai escolher vender qual? O que você mais gosta, o melhor ou mais ou menos? Agora, para quem vai comprar o mais ou menos, vai ser um péssimo negócio? Pode ser um bom negócio, pode ser o carro que muda a vida dele. Né? É evidente, então, que você tem uma companhia, tem 30 shoppings, os primeiros que ela vai se desfazer não são a joia da coroa do negócio dela, mas não significa que eram ruins, senão não estavam dentro do portfólio do cara. E né? você tem, falamos do XP Malls, por exemplo, que é provavelmente o melhor portfólio de shoppings, né? Ele é dono de 1/3, me lembro se é 1/3, mas acho que é aproximadamente isso, do Shopping Cidade Jardim. Sim. Que é o maior case de sucesso da pandemia para cá, né? Então, Catarina aí, né? Catarina impressionante. Então, você tem bons ativos, né? Tem um pedaço do Shopping Cidade de São Paulo, que é lá da antiga CCP. Então, agora, na média, o portfólio das empresas listadas, Multiplan, Iguatemi, Aliança Sonai e BR Malls, é melhor do que o portfólio dos shoppings. Você falou, vou falar um pouco de ciclo, você falou do imobiliário, do residencial, que é um segmento que os fundos imobiliários estão chegando também, eu olho com atenção isso, para ver como vai ser, e que você acha que já está na virada. Logística, eu não acho que esteja na virada do melhor momento do ciclo para a parte ruim, mas esse momento vai chegar, em alguma hora ele vai chegar. Tanto faz, se é logística, qualquer segmento imobiliário, quando você atua para longo prazo, você sabe que você vai ter que passar pelas fases boas e as fases ruins. Sim. Mas quando você está vendo a fase boa, como que você se prepara para a fase ruim? O que dá para fazer? Você vai ter que enfrentar. Eu, cotista, não preciso. Eu posso vender cotas. Você não, você tem os imóveis lá. O que faz para se preparar para essa fase que vai vir? Eu acho que quando você estiver na fase muito boa, você tem que girar o portfólio. Eu acho que tem que fazer essa gestão ativa. Gestão ativa ideal é vender quando está na euforia e comprar quando o mercado está que nem hoje. Está deprimido, triste, todo mundo preocupado, ninguém quer comprar FII. Sim. Agora é hora de comprar, historicamente, né? Então o que a gente tem, mas obviamente para você conseguir fazer isso num portfólio que é ilíquido de ativos, você tem que se antecipar 6 meses, 1 ano antes do ciclo. A pandemia pegou todo mundo de calça curta, porque é um evento totalmente externo, né? Assim, e ninguém sabia o que ia acontecer. Então, esse último ciclo foi muito difícil. No mercado residencial, por exemplo, do nada, os custos subiram 20%, 30%, o juros subiu, o mercado acabou em 6 meses e ninguém viu de onde estava vindo. Agora, no Brasil, a gente sabendo que é um mercado que está sujeito a esses altos e baixos mais incertos, você tem que operar pouco alavancado e nas zonas que já tem mais fundamento, né? Então, isso é o que a gente faz. Então, só tijolo bom e tentar comprar sempre num custo de reposição abaixo do custo de reposição e ativos bem comprados. Acho que aí se aplica um pouco de tudo. Então, o setor logístico, acho que é um setor que está muito bem ainda, né? Já passou o melhor? Olha, acho que eu não sei. Eu diria que é um mercado que tem bons anos pela frente ainda. Acho que vai depender das praças. Então, vai ter praças e praças, né? Se for assim, sei lá, sair do raio 50 de São Paulo, for para Campinas, Jundiaí, é um mercado já difícil. Se ficar no raio 30 de São Paulo, é um bom mercado. Vai para Extrema, é uma praça que ainda está muito sólida. Então, acho que daí essas praças mais longe de São Paulo não tem oferta nenhuma,
tem bastante oportunidade. Então, é um mercado que ainda tem um bom ciclo pela frente, aparentemente, mas você tem que começar a estudar pontual, e ser pontual e não sair comprando tudo que você vê pela frente, né? Comprar nesse momento do ciclo é mais difícil. Depende da classe, né? Comprar logístico hoje é dificílimo. Comprar corporativo hoje é um bom momento. Comprar corporativo pode ser um bom momento. Eu adoro a ideia da gente fazer uma gestão ativa. E tem gestor que não gosta, né? Tem gestor grande que fala, putz, eu não vou vender. É um contrato longo, eu vou carregar. Esse é o mandato, é renda a longo prazo. Eu gosto de pensar assim, se chega alguém pagando um preço que eu acho que é até mais do que vale, eu só estou antecipando a renda futura para hoje. Então, eu adoro a ideia de vender um ativo. Provavelmente vocês vão ver a gente vendendo ativo esse ano para aqueles ativos que a gente acha que a gente já extraiu muito valor. Hoje a gente tem um corporativo dentro do Properties que a gente acha que está maduro para vender e a gente vai trabalhar isso. Ele tem uma baita renda lá dentro, um super inquilino, e a gente tem 2 ativos de logística que a gente vê com muito bons olhos, porque a gente acha que a gente já extraiu. O que a gente vai fazer com isso? É simples, a gente vai comprar CRI, vamos investir a inflação mais 8 e vamos esperar chegar uma hora para comprar. Ciclo. É isso. Não é para ficar investido em CRI muito tempo, a gente quer ficar com calma, esperando a hora boa para comprar. E é isso esse é o nosso compromisso com os cotistas, é tentar enxergar esses momentos, não é trading todo mês, mas são movimentos estratégicos, né? O brasileiro ama imóvel, mas ele só sabe comprar, né? A pessoa física, ela compra, nunca vende e parece que nunca perde dinheiro. Nunca. Nunca perde dinheiro, né? E sempre ganha 1% ao mês, em qualquer situação, em qualquer imóvel, em qualquer segmento, né? Então a gente vai tentar girar pontualmente, fazer vendas importantes para os cotistas. E a gente tem esse olhar atento a desenvolvimento, né? Se aparecer um terreno, um ativo que seja, se consiga repor um ativo AAA muito mais barato do que você está vendendo outro, acho que pode ser uma boa oportunidade, né? A gente vender um galpão a R$4.000 um metro, conseguir produzir um outro muito bom, num bom local a 2 e alguma coisa, parece um bom deal, desde que seja, obviamente, qualidades equivalentes e em praças também equivalentes, né? Infraestrutura, que a gente estava conversando um pouco antes aqui. Tem mercado para isso crescer também, esses FIINFRA, eu acho uma oportunidade muito grande e tal. Você acha que vale a pena? O investidor está começando a acreditar, a entender que ele tem um produto similar ali, que vai gerar renda, que a renda é isenta e tal. Só que é outro mercado completamente diferente, né? Aí você vai entender de rodovia, de hidrelétrica, de tudo mais. Dá para olhar para esse mercado também? Dá para olhar, a gente vai montar um negócio de infraestrutura. Em algum momento do segundo semestre, a ideia é ter um primeiro fundo já disponível. A gente contratou um profissional, que ainda não é público, mas a gente vê esse mercado com, eu diria, ainda mais oportunidade do que o mercado imobiliário. Ele é ainda mais carente de fontes de recurso. É um mercado muito concentrado de fonte de recurso. Até o Guilherme que vai liderar essa estratégia, deixar ele comentar um pouco aí. Eu acho que nesse mercado público de infra, eu acho que ele está hoje como o mercado de FIIs estava em 2016, assim, sei lá, uns 5 anos atrás, 6 anos atrás. Então acho que tem muita oportunidade. Naturalmente é um mercado que a gente conhece menos, então a gente está vai montar um time que conheça muito esse assunto. A gente conhece muito, por exemplo, você envelopar um fundo de crédito de infra, é igual um fundo de CRI, né? A parte de governança, a parte de amarrações, a parte de pública, de relatórios, de acompanhamento de relação, é performado, de garantia. Performado ou não performado, como você formaliza as garantias. Estruturalmente é muito parecido. Você trazer um fluxo de recebíveis que dá uma segurança grande ao contrato, você entender quem são os fornecedores se você vai financiar uma obra, né? Quem constrói o prédio? Construtora é boa ou construtora é ruim? Né? Qual que é? Está tendo inflação de custo? Quer dizer, é toda uma lógica muito parecida com as especificidades que a gente vai trazer um time top para estar com a gente. Mas eu acho que tem oportunidade, acho que você deveria
poder comparar um fundo de CRI com um fundo de debênture incentivada. Sim. Os riscos são diferentes? São. Mas se tiver um gestor que consiga te dar, mostrar direitinho quais são os riscos que você está correndo, o prazo, o que tem por trás daquela debênture de infra, deveria poder fazer a mesma análise de um fundo de CRI Sim. e poder comparar. São coisas diferentes. Geralmente os ativos de infra, de crédito, vão ter um risco o risco do tomador final menor, porque você tem algum governo, alguma garantia de contrato melhor, mas você tem um risco de execução, um risco de complexidade maior. Então, acho que tem Então, é diferente, mas para o investidor pessoa física, você deveria poder comparar e ter na sua carteira, porque não, vou ter um pouquinho de fundo de CRI, um fundo de debênture de infra e mais alguns fundos de crédito privado na minha carteira de crédito. Os fundos estruturados, de maneira geral, eles se diferenciam dos demais fundos pelo seguinte: todo fundo de investimento, ele te dá a vantagem da diversificação da gestão profissional, de dividir custos e tal, isso qualquer tipo de fundo de investimento. Mas tem fundo que eu consigo replicar, tem fundo que eu não consigo replicar, certo? Ninguém precisa investir num fundo DI. Eu invisto num taxa zero, né? Mas ninguém precisa pagar a taxa de gestão para investir num fundo DI. Se eu acho que eu tenho uma habilidade excepcional em ações, eu não preciso investir num fundo de ações. Eu consigo escolher as minhas próprias. Agora, quando você vai para um fundo imobiliário, um FIP, um FDIC e agora um FIINFRA, ele me dá acesso a coisas que eu não tenho acesso. Eu posso ter conhecimento, mas não vou ter capital ou acesso àquelas oportunidades. Então, é mais uma similaridade que eu vejo. Infraestrutura é que nem falar invisto em imóveis, para lá, tem um mundo que é infraestrutura, né? E bem como você falou, é um mercado que está começando, engatinhando e que muito tem provavelmente muita coisa para o acontecer. principal mercado que a gente vai atuar no início é energia. Energia de fontes renováveis. Então, esse deve ser o principal mercado nos primeiros bons meses aí de atuação nossa. Legal. Bom, eu por mim ficaria muito mais tempo aqui. Quero mudar um pouco de assunto para fazer uma última, não é nem pergunta, é deixar vocês contarem um pouco de uma história aí. De uns tempos para cá se fala bastante em ESG, a RBR tem mostrado bastante a palavra e as atitudes em relação a isso, mas bem antes disso, vocês já começaram com aquela iniciativa de pegar uma parte da taxa de gestão e repassar para o Instituto Sol. Então, conta o que é o Instituto Sol e como que é essa parceria que vocês têm lá. Que legal, muito bom poder falar. O Instituto Sol, eu sou do conselho, e o que ele faz? Ele pega jovens da rede pública no final do ensino fundamental, então ele pega no primeiro ano do ensino médio e acompanha esse jovem bancando tudo, toda a parte acadêmica, psicológica, saúde, alimentação, transporte e inglês. Orientação profissional, vocacional, mentoria, acesso à rede de relacionamento que a gente tem, que esse jovem de baixa renda não tem. Então a gente banca, são 11 jovens por ano que a gente coloca ou no Santa Cruz ou no Bandeirantes, e dos 11 jovens que a gente só consegue colocar, são 50 que a gente recebe umas 200 inscrições, filtra 50, oferece um curso no contraturno da escola pública dele, reforça muito em português e matemática, porque esse jovem vai ter que passar na prova do colégio. Ele não entra no colégio de favor, ele tem mérito. Ele estudou e ele conseguiu. Infelizmente, 40 jovens por ano a gente não consegue a bolsa, mas a gente já deu um bom impulso na vida deles. E esses 11 que a gente pega, a gente acompanha, já são 4, 5 anos de projeto, a gente já tem aproximadamente 50 jovens. Eles estão começando a carreira acadêmica universitária. A gente já tem jovem fazendo medicina no Einstein. A gente acabou de ter um jovem... E o Instituto continua bancando? 100%. Caramba. 100%. A gente acabou de ter o primeiro lugar de ciências biológicas, um jovem, Enzo, que passou na USP, na Unicamp e na Unesp. Que sensacional. Em primeiro lugar, né? Primeiro lugar. Ele passou. Então, é um trabalho maravilhoso. Ele é mais boutique, não é tanto atacado, né? A gente não está atuando com milhares e milhares, mas como empresa, o que a gente decidiu? Isso é parte de uma evolução, eu digo como empresários, e eu gosto de falar que o ESG é um caminho sem volta. Por que ele é um caminho sem volta? Por 2 motivos.
Primeiro, o mercado vai exigir. A empresa não vai querer ir para um prédio que não é sustentável. A empresa não vai para um prédio que não tem um mínimo olhar cuidadoso para os recursos, para o uso de água, luz, energia, tratamento dos resíduos. E, você não vai conseguir alugar o teu prédio da maneira como você alugaria. Isso é o mercado exigindo. E do outro lado, da porta para dentro, não faz mais sentido para a gente, como ser humano, como empresário, pensar num negócio que a gente pode impactar positivamente e a gente não aproveitar essa oportunidade. Então, a combinação dessas duas coisas, a gente chegou no modelo, por exemplo, que a gente decidiu doar 1%, além do que a gente doa para o Sol, que é um negócio que eu gostaria que todos os gestores de fundo imobiliário de prazo indeterminado fizessem. Que é o quê? Cara, isso é maravilhoso. A gente não tem resgate. O que uma ONG precisa, um instituto precisa? Previsibilidade. Receita recorrente. Receita recorrente, receita que não vai acabar da noite por dia. Não é o fundo que se todo mundo sai, para a doação. Então a gente doou, só que a gente checa. Eu estou no conselho e eu estou garantindo que esse dinheiro é um investimento social com resultado. Né? Então a gente decidiu 1% do nosso lucro. Isso aqui não tem nenhum tax, não tem nenhum benefício fiscal, não tem nenhuma lei de incentivo. Sai do caixa mesmo. A gente decidiu 1% do nosso lucro em 2021, 2% em 2022, 3% em 2023. Chegamos nessa etapa. E agora a gente está fazendo o quê? Então, pera lá, tem lá a taxa de gestão que é faturamento, Isso já é doado. Sim. E agora vai ter mais uma parte do lucro. Isso. Então a gente, essa escadinha que a gente vai aos poucos. E por que a gente está aumentando aos poucos? Porque, pô, não é você sair doando para um monte de projetos bacanas, mas a gente não quer só doar para aquele projeto assistencialista que enxuga o gelo. Tem seu valor, mas a gente quer causas que são transformacionais. Então a gente está hoje com 4 ONGs pré-selecionadas na última etapa do nosso due diligence. Então, Vamos visitar uma escola semana que a vem. gente vai visitar um projeto maravilhoso que chama Escola Mão Amiga, que está super bem posicionado para receber a nossa doação. A gente conversou com a turma, um projeto maravilhoso, ex-McKinsey, que chama Generation, que é incrível o trabalho que eles fazem. Eles escolhem uma linha de atuação. Muito focado em tecnologia, programação para pessoas carentes. Empregabilidade. Assim, o que eu posso treinar para esse jovem conseguir um emprego rápido e mudar de vida? Tem um gap gigantesco de profissionais. Ele pegou desenvolvedores. Então ele está, 85% dos jovens, 3 meses depois, está empregado, ganhando pelo menos R$3.500. E eles pegam família com uma renda média de 2 salários mínimos. Assim. É realmente pessoa carente mesmo. Sim, e curso de 3, 4 meses, curso curto. Assim. 400 horas de curso, Paula. Então essas iniciativas todas a gente está pesquisando. E o que a gente quer ser é um propagador dessas histórias. Quem sabe um dia, porque não a gente tem um instituto próprio que possa receber dinheiro dos outros, como a gente recebe para fazer investimento, a gente também fazer investimento social. E parece que a educação é um veio que toca todo mundo aí. No mínimo, Aí você vê o impacto do capital mesmo, né? Porque eu acho que é a grande carência do Brasil. De longuíssimo tem dinheiro no Brasil, mas o dinheiro é mal empregado, né? Hoje a gente tem a meta de pelo menos 50% dos recursos doados para a educação e pelo menos 1/4 para causas de inclusão racial. Hoje a gente está com 2 vagas em aberto para negros e estamos trabalhando fortemente para conseguir trazer esses 2 profissionais. Então, tem esse direcionamento aí. A RBR está contratando. Se você é da área de infraestrutura, e-mails para o Guilherme Bueno Neto, certo? Certo. E, sendo negro também tem 2 vagas lá em qualquer área Isso aí. Exatamente. Muito legal. Muito bom. Belo papo mesmo por conhecimento de mercado, pelo que a gente fala de imóvel, de crédito e depois essa aula toda de algo que, todo mundo que está assistindo, eu estou aqui ouvindo, falou, nossa, que legal. Tá? Agora, iniciativa, pouca gente tem. Eu, por exemplo, tenho quase 0 iniciativa, exceto por poder participar de alguns projetos, como professor, né? Mas ter essa iniciativa de não só ser capitalista, mas estar lá e acompanhar, visitar, ir para o conselho e tal. Isso muda a vida das pessoas e, indiretamente, quem é cotista dos fundos da RBR sabe que está contribuindo para isso também. Com a mesma visão, né? Ter um gestor agora de doações, vamos dizer assim, né? Para que elas sejam bem empregadas.
Obrigado, Valeu, Guilherme, obrigado, Ricardo. Muito bom revê-los e falar novamente. Obrigadão. Obrigado, Arthur, foi ótimo. Valeu. Para você, obrigado, um excelente final de semana, curta bem aí, aproveita, pensa, o que você pode fazer, ajudar, iniciativa, dinheiro, todo mundo pode ajudar no curto prazo, no longo prazo, quando a inflação explode do jeito que está explodindo, o assistencialismo que é o agora, o curto prazo, ele também é necessário, né? Precisa plantar lá para o futuro, eu sou professor, educação me comove, mas nesse momento também a gente precisa pensar no dia a dia, né? Faça alguma coisa, seja seu tempo, seu dinheiro, ajude alguém, isso vai valer muito a pena. Grande abraço, até semana que vem.